Nós podemos dizer que a educação no Brasil está formada em bases bastante sólidas do conhecimento científico, da experiência pedagógica em diversos países que tiveram avanços na nossa frente. E nós estamos com uma estrutura tanto legislativa quanto de políticas educacionais bastante sólida. Eu diria que na pedagogia a gente progrediu bastante. Um olhar para a criança como pessoa capaz, já desde o nascimento, de construir o seu conhecimento, de estabelecer suas relações com o outro e se afirmar como sujeito. A pedagogia avançou bastante também na formação de professores. Hoje nós temos uma porcentagem bastante alta de professores na pré-escola, 87% tem curso superior. Claro que o curso de pedagogia tem que adaptar-se mais à especificidade dos bebês e das crianças de 4 e 5 anos. Ele ainda é bastante genérico, não forma tanto as competências operativas para atender a criança. Daí porque muitos municípios preferem pessoas com formação menor, mas com treinamento para trabalharem de forma mais ajustada às necessidades do cuidado e da educação dos primeiros anos de vida. Eu acho que nós progredimos, então, na legislação, nas políticas públicas, na formação e nos equipamentos escolares também. No entanto, estamos com um déficit muito grande na área da creche. A demanda por atendimento das crianças de 0 a 3 anos é muito superior à possibilidade da oferta dos serviços. Isso se deve em grande parte ao ingresso das mulheres no trabalho extradomiciliar, que precisam de um suporte social para cuidar e educar os seus filhos enquanto elas estão fora de casa no trabalho. E a oferta que nós temos atualmente atinge a 30%, 32% das crianças, quando a demanda é no mínimo 50% da população infantil nessa faixa etária. E esse déficit é terrivelmente prejudicial às crianças. Por quê? Porque a infância passa. O período de aprendizagem, de interações sociais, de descoberta do mundo, de viver a infância com plenitude, digo, a primeira infância, ele acontece sucessivamente pelo tempo, e se a criança não for atendida, ela perde a oportunidade. E uma vez perdida, dificilmente se recupera em idades posteriores a possibilidade de construir da forma harmônica, equilibrada e criativa, como teria sido na fase anterior. O Brasil floresceu para construir uma imagem de nação que a gente queria. E um item importante foi a presença das crianças. Compreender que as crianças são cidadãs. E como cidadãs de pequeno tamanho, de pouca idade, quais são as características dessa fase da vida que precisam ser atendidas. E aí fizemos um movimento, uma organização de pensamentos, de instituições, de profissionais, de vários pontos que estavam florescendo no Brasil nesse olhar para o social, para dizer quais são os direitos da criança. E aí, depois de 1 ano e meio de discussões, de grandes debates, de troca de ideias, de seminários, nós chegamos à formulação de um documento que foi entregue à Assembleia Nacional Constituinte e recebido com grande vibração, tanto dos participantes quanto dos próprios constituintes. E daí surgiu o artigo 227 da Constituição, que diz que a família, a sociedade, o Estado devem assegurar com absoluta prioridade os direitos da criança à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao brincar, etc. Todos os direitos que estão configurados nesse artigo 227. E é interessante, professor, destacar que foi antes da aprovação da Convenção dos Direitos da Criança da ONU, que a Constituição do Brasil foi aprovada em outubro de 88 e a Convenção é do ano de 89. Portanto, nós nos antecipamos. Claro que a gente estava, em grande parte, inspirado no movimento de construção da Convenção, mas aqui no Brasil já foi afirmado antes aquilo que depois a Convenção veio explicitar.
o Estatuto foi um olhar criativo, original e prospectivo. Ele enxergou mais longe do que os problemas que as crianças e adolescentes estavam enfrentando na ocasião. Ele abriu uma perspectiva que até hoje ainda não foi plenamente implementada, mas criou estruturas de serviços como o sistema de garantia de direitos que essas organizações que dele participam têm uma função muito clara, muito explícita, que fez com que a gente chegasse a um olhar diferente para a criança e adolescente. Antes tínhamos o código de menores, que a própria ideia de código como um conjunto de leis rígidas, severas, e de menores, o próprio conceito de menor é negativo, porque o que é o menor? Menor de quê? Menor de idade? Isso não diz conteúdo nenhum, diz uma negação, não é o adulto. E veja bem, só o termo agora, estatuto em vez de código, é o que estatui, é o que afirma, é o que diz, é o que confia, né? O estatuto não de menores, mas de crianças e adolescentes. Então é como que a criança e o adulto e o adolescente se constituem sujeitos sociais, como é que eles se afirmam como cidadãos, como é que eles convivem e interagem com todas as outras pessoas na sociedade de forma participativa, crítica, consciente e construtiva. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que recebeu no ano de 2016 um adendo, complemento, que se chama Marco Legal da Primeira Infância, que é uma lei que olha com detalhe, com especificidade, com sensibilidade para as características dos primeiros anos de vida, que são diferentes dos adolescentes, como o adolescente é diferente do jovem. Então era preciso que a nossa legislação tivesse essa sensibilidade para o que é típico do bebê e da criança até 6 anos de idade, para que as políticas públicas pudessem se formular em acordo com as características biológicas, psicológicas, sociais e culturais e educacionais da primeira fase da vida, que é a primeira infância. Em 2007, surgiu a ideia de a gente reunir quem pensa, quem trabalha, quem defende os direitos da criança, para que a gente tivesse, primeiro, uma presença mais forte nesse conjunto de demandas políticas e sociais que a sociedade faz. E criamos, então, uma ideia de rede, e não de uma nova organização, não é um ONG, é um compromisso coletivo das organizações que têm atendimento à criança em qualquer um dos direitos na primeira infância, um compromisso de estar unidos para ver, olhar, denunciar, movimentar a sociedade, pressionar o governo, defender os direitos e também contribuir para a qualidade das políticas públicas. Então a rede hoje tem 220 organizações mais ou menos, algumas internacionais como a OPAS, Organização Pan-Americana de Saúde, a Unicef e Unesco. Tem ministérios participando, como o MDS, MEC, Secretaria de Direitos Humanos, Cultura, e tem institutos, universidades, centros de pesquisa e ONGs, organizações da sociedade civil. Essas organizações, elas trabalham de forma horizontal, de forma absolutamente democrática, suprapartidária, porque a criança não pertence a nenhum partido, né, nenhuma religião e nenhuma ideologia é dona da criança. Ela é um cidadão da nação brasileira, e então ela está acima de qualquer partidarismo de qualquer natureza. E essas organizações trabalham em conjunto para que as políticas públicas sejam cada vez melhores, mais extensas para abranger o universo das crianças e sempre com aquele olhar abrangente, holístico, ver a criança como na sua integralidade e não apenas do ponto de vista da saúde, ou do ponto de vista da educação ou da proteção contra a violência. Eu acho que os ouvintes devem também estar pensando nesse momento, o que eu pensaria como ideal para meu filho, para minha filha,
ou para as crianças que estão na minha sala, da creche ou da pré-escola, ou para a sociedade brasileira, para as nossas crianças? O que seria ideal? Eu acho que seria uma utopia, que a gente deve trabalhar nessa direção, nunca alcança, mas ela serve de guia, como diz o Eduardo Galeano, né? Que ela serve de guia para a gente caminhar nessa direção, é o seguinte: respeitar a criança, que a criança seja respeitada na sua identidade, na sua singularidade, na sua subjetividade, do jeito que ela vê, que ela é, do jeito que a natureza lhe deu possibilidade de ser, com mais ou menos competências, com mais ou menos, ou com essas ou aquelas qualidades. E respeitar a criança, admirar-se da criança. Eu acho que extasiar-nos diante da infância, a infância criativa, a infância reveladora, a infância descobridora, a infância curiosa, infância que quer apropriar-se do mundo. Então, que nós estejamos extasiados diante dela, a capacidade de admiração. Terceiro é estar ao lado, companheiro, apoiando, sendo mediador das suas aventuras, das suas aprendizagens, das suas descobertas, ajudando a criança a dar um passo à frente. Eu acho que se a gente tiver essa atitude de respeito, de escuta, de admiração e de apoio, nós vamos ter uma infância feliz, uma infância bem estruturada e uma adolescência e um adulto também, pessoas seguras, sujeitos participantes de uma sociedade melhor. Eu acho que se nós tivermos como lema nenhuma criança fora, nenhuma criança a menos, nenhuma criança esquecida, nenhuma criança rejeitada, nenhuma criança na sombra das políticas públicas, mas todas sendo vistas, todas sendo atendidas, cuidadas com zelo e todas estando na roda da sociedade, do social, nós vamos ter um Brasil que queremos. Acho que começa na infância. Não é que tudo aconteça e tudo se resolva na infância, mas esse é o período de estruturação da personalidade, da formação da inteligência, da organização do mundo afetivo, da afirmação da pessoa. Então, se essa fase for bem atendida, dali vai ficar tudo mais fácil depois. Então, o Brasil que queremos deve começar com uma infância que queremos.